Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde isso aí no coração, que ninguém fique com vergonha no final. Coisa boa, coisa boa. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui para proclamar a palavra de Deus. E agora, a palavra do Senhor, ela é anunciada também numa outra língua. Vocês estão percebendo que nós temos agora acessibilidade em Libras, aí para aqueles que são deficientes auditivos. E isso é muito bom, não é? E a Érica, a Ana não pôde estar hoje aqui. A Érica hoje está aí sozinha e é muito puxado mesmo. Vocês podem achar que não, mas essa tradução cansa muito. Por isso que a gente tem sempre duas pessoas aqui. E eu tenho o privilégio de ter lutado para que isso aqui acontecesse, né? Eu não fiz muita coisa, só fiz abrir as portas. E eles entraram, estão entrando. E louvado seja o nome do Senhor por isso, né? E aquilo que eu puder fazer para que pessoas de toda tribo, língua e nação seja alcançada pelo Evangelho, eu vou fazer, ou pelo menos não vou impedir, né? Então, nós abrimos as portas aí para esse trabalho e tem sido uma bênção e eu estou muito feliz aqui. Quero dizer, então, para os que estão hoje aqui, que eu estou feliz com a presença de vocês aqui, viu? Tá bom? Um beijo para vocês. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor? É muito bom a gente ter um plano de exposição das Escrituras, porque o pessoal já sabe até qual é o texto que a gente vai utilizar hoje. Vocês não sabem? Que texto é? Isaías. Abram aí suas Bíblias no livro do profeta Isaías. A gente tem feito aqui, eu tenho feito pela graça de Deus, só pela graça de Deus, uma exposição no livro do profeta Isaías. Vocês devem lembrar, pelo menos quem estava aqui domingo próximo passado, que nós paramos no capítulo 10, estamos no capítulo 10 e nós paramos no versículo 27. Lembram disso? O texto que nós meditamos foi do capítulo 20, versículo 20, melhor dizendo, do capítulo 10 aí, versículo 20 até o 27. Hoje então nós vamos a partir do verso 28 até o verso 34. Esse é o texto aí da nossa meditação hoje. Quero pedir a você que você mantenha, mesmo depois da leitura do texto, a sua Bíblia aberta. Vai ser muito importante para você acompanhar a mensagem, porque a mensagem é expositiva, de modo que a divisão do sermão está aí na sua Bíblia mesmo. Então você vai poder acompanhar isso, tá certo? Então, Isaías capítulo 10, a partir do verso 28 até o verso 34, diz assim a palavra do Senhor. A Síria vem a Aiate, passa por Milgrom e em Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com estrídulo a voz, ou seja, grita bem alto. Ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madmena se dispersa, os moradores de Gibeon fogem para salvar-se, e nesse mesmo dia a Síria parará, melhor dizendo, em Nobe, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro, ou seja, com machado, as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Esse poderoso aí é o Senhor. Esse é o nosso texto da nossa meditação hoje. Curva a sua cabeça
aí por alguns instantes. Aí mesmo assentado como você está, nós vamos ter uma palavra de oração, nós vamos falar com Deus. Eu sei que a Duda orou, eu confio na oração dela, mas eu tenho por hábito fazer isso e quero fazê-lo nessa noite, de mais uma vez colocar-me na presença do Senhor, para que o Senhor, pela sua palavra, nos fale nessa noite. Deus Santo, estamos aqui debruçados sobre a tua palavra. Temos diante de nós um texto profético, um texto escrito por Isaías, mas inspirado pelo Senhor. Ó Deus, e nós sabemos, temos plena consciência disso, de que esse texto não pode ser entendido a partir da nossa intelectualidade apenas. Nós necessitamos do teu Espírito, porque é um texto espiritual, é palavra de Deus. E, portanto, nós necessitamos do auxílio do teu Espírito para a compreensão desse texto. Pedimos, pois, que o Senhor, pelo teu Espírito mesmo, o Senhor nos ilumine, o Senhor traga iluminação no texto, para que possamos entender a mensagem que Isaías tenta passar aqui. E capturando essa mensagem das Sagradas Escrituras, tenhamos condição de viver isso, e que tudo seja para o louvor da tua glória. Nós te oramos assim, já agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deixa eu situar você aí um pouco dentro do contexto histórico desse capítulo 10, a gente vem meditando aí nesse capítulo, que está no livro do profeta Isaías. Nós vimos no texto anterior, portanto, domingo próximo passado, que depois de ter sido traído pela Assíria, o povo de Judá e Jerusalém rompe o acordo com os assírios. Nós vimos isso domingo passado. E nós vimos ainda que esse povo, o povo de Judá, ajudado pelo Senhor, se mobiliza para trazer de volta os restantes de Israel. Foi mais ou menos isso que a gente viu no domingo passado. Só que a Síria, então, parte para uma retaliação. E chega, e é esse momento aqui, chega a hora do ataque assírio, onde a Síria se prepara para atacar agora Judá e tomar Jerusalém. E nós vamos então, olhando para o texto, ver o que foi que aconteceu. Tá certo? Então, esse é o apanhado aí histórico do texto, né? Tentei situar você ainda que rapidamente aí dentro do contexto histórico cultural do texto. Então, agora eu peço que você volte os olhos para o texto aí, para que a gente tenha condição de entender o que está sendo dito aqui e o que foi que aconteceu quando a Síria toma essa decisão de atacar Judá e tomar Jerusalém. Esse texto ele pode ser dividido em dois blocos. Eu dividi em dois blocos. O primeiro bloco é um bloco de versículos que vai desde o verso 28 até o verso 32. Acompanhe aí a leitura, eu vou fazer essa leitura novamente, né? Agora por blocos. O primeiro bloco, então, que vai desde o verso 28 até o verso 32, diz assim: a Síria vem a Aiate, passa por Migrom, e em Macmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, e Gibeá de Saul foge. Ergue com estrídulo a voz, que eu já disse que é gritar bem alto, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madmena, melhor dizendo, se dispersa, e os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob e agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Esse primeiro bloco de versículos aí, como a gente pode perceber,
traz uma descrição da marcha do exército assírio vindo pelo norte contra Jerusalém. Isaías, aqui o profeta, nos dá conta de que os assírios, depois de tomarem várias cidades de Judá, todas essas cidades que nós citamos aí no início, aí, a partir do verso 28, são cidades que, até chegar em Jerusalém, os assírios vão tomando pelo caminho, vão subjugando pelo caminho, e depois de fazerem isso, os assírios, eles chegam, estão quase às portas de Jerusalém, eles chegarão, inclusive, os portões de Jerusalém. A rota descrita aqui é um terreno muito, muito difícil de atravessar. É um terreno bastante difícil, tão difícil que alguns, olhando aí para o Antigo Testamento, dizem que é pouco provável que um exército tenha passado por ali. Porque tratava-se de um caminho por demais acidentado. Mas por que mesmo sendo um caminho muito difícil, mesmo porque sendo um caminho muito acidentado, difícil de um exército passar por ali, os assírios, eles traçam esse caminho. Eles definem isso como sendo o itinerário deles, a trajetória deles. É porque esse caminho por onde eles estavam passando aqui, e passando por todas essas cidades citadas aqui, era um caminho, como eu disse, difícil, mas era um caminho quase que em linha reta para Jerusalém. Era uma linha reta. Era um caminho que dava direto em Jerusalém. E o fato dos assírios escolherem esse caminho, direto para Jerusalém, em linha reta para Jerusalém, isso mostra, isso indica o quanto a Assíria estava determinada a destruir Jerusalém. Escolheram uma rota direta, um caminho que desce direto em Jerusalém. E aí, nessa rota, o exército assírio chega, então, na cidade que seria a última cidade que seria conquistada antes de entrar em Jerusalém. A cidade de Nob, o texto fala dessa cidade aí. Ficava a 16 quilômetros de Jerusalém apenas. Eles estavam agora, quando param em Nob, eles estavam a 16 quilômetros de Jerusalém. E tinha algo interessante aqui em Nob. É que dessa cidade, Nob, se tinha uma vista privilegiada da cidade de Jerusalém. Por isso, o versículo 32 diz que a Síria, ao parar em Nob, agita o punho. Estamos quase lá. O próximo passo agora é entrar em Jerusalém. Nós já estamos vendo Jerusalém daqui. O texto diz isso, que eles agitavam o punho dessa forma, como que percebendo que o seu objetivo estava muito próximo de ser alcançado. Chegamos, praticamente chegamos. São apenas 16 quilômetros e entramos em Jerusalém. Aí vem o segundo bloco, que o segundo bloco, na realidade, se constitui em 2 versículos, 33 e 34. Olhem aí o que acontece. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro, ou seja, com machado, as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Esse poderoso aqui é o Senhor. O texto começa a nos mostrar que as coisas não vão acontecer conforme os assírios esperavam.
Os assírios seriam surpreendidos. E ao invés de causar destruição em Jerusalém, nós vamos ver isso aqui, a Síria é que seria destruída. Apesar do seu poderio bélico. Versículo 34 diz assim: cortará com ferro as brenhas da floresta. Você vê que o texto está falando aí de árvores, figuradamente de árvores, e diz que quem vai fazer isso é o Senhor, um poderoso. E tem uma palavra aí, que é a palavra-chave para a gente entender o que Deus vai fazer aqui, que é a palavra Líbano. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso, ou seja, o Líbano cairá pela mão do Senhor. Esse Líbano aqui, essa palavra Líbano aqui, é uma referência a uma árvore, cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore majestosa, de grande porte. Antigamente, essa árvore, ela tinha em abundância no Líbano, por isso é chamado de cedro do Líbano. Atualmente, é até raro você encontrar um cedro no Líbano. Essa árvore está se tornando extinta no Líbano hoje. Por isso que hoje o governo, inclusive, ele adota medidas de proteção. São medidas protetivas, medidas de proteção, que são adotadas pelo governo para proteger, para preservar o cedro, porque o cedro hoje é uma raridade no Líbano. Mas o cedro do Líbano, para você entender por que o texto usa essa expressão, produz uma madeira que durava muito, era uma madeira de grande durabilidade, e era também uma madeira muito, muito resistente. Era uma madeira tão resistente que o cedro do Líbano produzia uma madeira que podia, inclusive, resistir, e isso acontecia mesmo, resistia aos efeitos da água. Porque a gente sabe que água apodrece madeira, faz apodrecer madeira. Mas isso era difícil de acontecer com o cedro do Líbano. Ele era tão resistente que nem a água causava um processo de deterioração da matéria ali. E exatamente por conta disso, é que o Líbano, ou esse cedro do Líbano, ele era muito usado na construção civil. Vão percebendo essas informações aí, porque isso vai ser importante. Uma curiosidade, essa madeira que é produzida por essa árvore, ela foi usada, inclusive, na construção da casa de Davi. E foi usada também no templo de Salomão, não esse que está em São Paulo, o templo de Salomão, da Bíblia. O cedro do Líbano foi usada lá, foi uma madeira usada lá. E Salomão, vejam o quanto essa madeira era resistente. Salomão usou o cedro do Líbano até para fabricar carruagens de combate. Era uma madeira muito forte. E eu não sei se vocês sabem, mas o cedro do Líbano, ele pode chegar a 37 metros de altura. 37 metros de altura. Por tudo isso, o cedro do Líbano era chamado de o rei das árvores, ou se você preferir, rainha das árvores. Exatamente por causa desse poder que o cedro do Líbano tinha. E aqui, agora atente aí para algumas coisas. Aqui, Isaías compara o império assírio, que está prestes a tomar Jerusalém, com o cedro do Líbano.
por que Isaías faz essa comparação? Isaías compara o Império Assírio com o cedro do Líbano para dizer que, apesar da sua magnitude, esse império cairia pela mão de um que é infinitamente mais poderoso do que o cedro do Líbano, o Deus de Israel. Cara, isso é fantástico, porque Isaías está dizendo assim: olha, o Império Assírio é como um cedro do Líbano, forte, resistente, poderoso. Mas esse império, apesar de todo o poder militar e bélico que tem, vai cair. E vai cair pelas mãos de um que é mais poderoso do que ele, que é o Deus de Israel. Moral da história: não importa o tamanho do teu inimigo, ele cairá pelo poder do Altíssimo. Não importa o tamanho dele, ele vai cair pelo poder do Altíssimo. Você lembra da história de Davi e Golias? Depois eu vou dizer por que eu lembrei dessa história. Davi e Golias, você sabe da história, essa história está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. E a história, para quem não sabe, né, me permita que, se há alguém entre nós que não conhece bem a história aí de Davi e Golias, rapidamente eu vou situar você dentro dessa história. Estavam numa trincheira, o povo de Israel, o povo filisteu do outro lado, e estavam em guerra. E aí então, há uma proposta do exército filisteu. E o exército filisteu diz assim: mande-nos um homem do exército de Israel. E nós vamos escolher um homem do exército filisteu. Se o homem de vocês vencer o nosso homem, o povo filisteu passa a ser escravo de Israel. Mas se o nosso homem vencer o homem de vocês, o guerreiro de vocês, o israelita, aí vocês vão nos servir. Um homem apenas, um contra um. Foi posto o desafio. Do lado de Israel, ninguém se levanta. Absolutamente ninguém. Sabe por que ninguém se levanta? Porque do lado do exército filisteu se levanta um gigante chamado Golias. Algumas informações a respeito de Golias. O seu nome Golias, significa forte, vigoroso. Ele foi um guerreiro gitita durante a época aí do reinado de Saul. Isso foi mais ou menos aí no século 11 antes de Cristo. E é interessante que, apesar de ser chamado de filisteu, na realidade, Golias, ele era descendente de uma raça antiga de gigantes, dos quais ele, Golias, era o único sobrevivente. O único sobrevivente. E ele é chamado de filisteu e estava servindo ao exército filisteu, porque ele passou a maior parte da sua vida com os filisteus. E esse gigante, ele tinha 2,75 metros de altura. Pai, 2,75. Tem gente que já está olhando para cá e imaginando assim. É um gigante mesmo. 2,75 metros de altura. Ele pesava aproximadamente 300 quilos. Aproximadamente. Por que esse cálculo é aproximado? Porque alguns arqueólogos encontraram
em escavações arqueológicas aí, esqueletos de povos que foram, povos que eram os mesmos povos dos quais Golias era descendente. E os arqueólogos encontraram esqueletos de 3,20 metros de altura. 3,20 metros. Golias era até baixinho, 2,75. Eles encontraram esqueletos de gigantes de 3,20. E os arqueólogos fizeram um cálculo, eu não sei como é que eles fazem esse cálculo, e aí, daí você pergunta para um arqueólogo, mas aí eles fizeram cálculos de que esses que chegaram a medir 3,20 metros, eles pesavam cerca de 400 a 500 quilos. Se esses que mediam, chegaram a medir 3,20, pesavam mais ou menos 400 a 500 quilos, Golias, que era um baixinho, 2,75 só, provavelmente pesava cerca de 300 quilos. Então imagine um homem, 2,75 metros de altura, pesando aproximadamente 300 quilos, e com uma armadura que lhe protegia quase que completamente. A armadura de Golias, só a armadura dele, pesava 57 quilos. Só a armadura dele. Ele era tão forte, ele tinha tanta força, que a ponta da sua lança, pesava 7 quilos. A ponta da lança de Golias. Por que eu lembrei dessa história? Daqui a pouco eu falo de Davi. Mas por que eu lembrei dessa história? Porque vocês lembram que a última cidade, onde o exército assírio inclusive, para depois daí tomar Jerusalém, era a cidade de Nob. Lembram disso? Está no texto e eu falei isso aqui. Pois foi, inclusive, nessa cidade, Nob, onde agora estava o exército assírio, foi exatamente aí que Davi recebeu das mãos do sacerdote Abimeleque a espada de Golias. Quando Golias foi morto, a espada dele foi guardada nessa cidade onde agora está o exército assírio. E aí, nessa cidade, Davi recebeu das mãos de um sacerdote chamado Abimeleque, como eu disse, a espada de Golias. Por isso eu lembrei dessa história. Então vocês viram aí o tamanho de Golias, e eu acho que alguns já imaginaram isso. Um tanque de guerra humano. Um trator. Um homem com uma força fora do comum. Um homem que, além do peso, da força que tinha, do tamanho que tinha sido treinado para a guerra desde a sua adolescência. Esse homem se levanta como sendo o homem do exército filisteu a desafiar um homem do exército de Israel. Quem era que iria entrar numa bronca dessa? Quem era doido? Aparece aí no cenário Davi, garotinho, mirradinho, ruivinho, que estava apenas levando um lanchinho para os seus irmãozinhos, que estavam com muito medinho lá, entrincheirados. Davi foi então levar um lanche, levar comida para os seus irmãos que estavam ali e que pertenciam ao exército de Israel. Quando Davi chega, vê essa situação, o desafio do gigante filisteu, e Davi diz assim: quem é este incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? E aí ele faz uma pergunta, Davi diz: o que é que o rei Saul vai dar para o homem que vencer esse gigante? E aí disseram para Davi o seguinte:
Saul vai dar a filha dele. Ele disse, bota meu nome aí, eu vou. Davi gostava de uma mulher. Bota meu nome aí. Isso já veio desde menino, era assim. Bota meu nome aí, eu vou. E aí as pessoas achavam que Davi estava fazendo uma espécie de chacota com o exército de Israel. Ora, bem se vê que tu veio para cá para fazer chacota conosco. Porque era um menino. Magricela. E aí, Davi disse, não, eu estou falando é sério. Bota meu nome aí que eu vou enfrentar esse gigante. E aí perguntaram para Davi, rapaz, mas você é um menino, você é uma criança. Olha o tamanho do cara. Irmãos, tudo é uma questão de visão. O problema do exército de Israel é que o exército de Israel olha para o problema, que é Golias, e diz assim, rapaz, esse cara é muito grande. Tem como acertar esse cara não. Davi tem outra visão. Davi olhou para Golias e disse assim, esse cara é muito grande. Não é possível que eu não acerte. A visão era outra. E Davi olha e diz assim, eu vou enfrentar esse gigante aí, bota meu nome aí, rapaz, eu vou. E aí perguntaram para Davi, quem é tu, pivete? Ele disse, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, vou apresentar meu currículo. Eu estava apacentando as ovelhas, porque eu sou um pastorzinho mesmo, apacento ovelhas. Apareceu um leão para devorar as minhas ovelhas. Eu rasguei o leão e matei o leão. Depois apareceu um urso e eu rasguei o urso. Está aí o meu currículo. E eu vou fazer com esse incircunciso aí, do mesmo jeito que eu fiz com o leão e com o urso. Aí o pessoal diz, alguém se habilita? Saul diz, quem vai? Quem vai? Ninguém vai? Davi, só tem tu, vai tu mesmo. Tragam Davi para cá, levaram Davi para vestir a armadura. Aí botaram uma armadura em cima de Davi. Aí Davi para andar com a armadura. Rapaz, pesa demais. Meu filho, se você está achando que a armadura é pesada, você vai enfrentar um tanque de guerra humano de 300 quilos, rapaz. Não, eu nunca usei isso não, tira esse negócio daqui, rapaz. Aí Davi tirou a armadura de cima dele. E ele disse, eu vou sem armadura, eu vou sem nada. Aí tinha uma pochetezinha. Uma pochete. Tinha uma pochete. Davi pegou 5 pedras de rio. Lá no versículo 40, do capítulo 17, do primeiro livro de Samuel, diz que eram pedras de rio lisas. Lisas. Aí Davi pegou, botou do outro lado uma baladeira. Estou armado, meu filho. Eu estou armado. E aí se apresenta para ser o homem que vai lutar contra Golias. Aí Golias olha e diz assim, vocês estão achando que eu sou algum cachorro? E manda um menino com um pedaço de pau para me afugentar? Vocês estão de brincadeira. Aí Davi diz assim, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje o Senhor dos Exércitos vai te entregar na minha mão. E tu vais ver o que é que eu vou fazer contigo. Aí o gigante Golias se prepara. Pega a lança dele, cuja só a ponta pesava 7 quilos. Ah, é? Vem. O gigante Golias. Aí Davi do outro lado pega a baladeira. Venha. Venha. Venha.
E o gigante, Só havia um ponto vulnerável na armadura de Golias. Só um. Era uma pequena brechinha aqui no capacete, na altura da testa. Aí Davi, venha. E o gigante, quando ele chega numa distância que Davi disse, aqui, a pedra vai. Tã! Foi desse jeito mesmo. Por que o texto lá de primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40, se detém em dizer que as 5 pedras que Davi apanhou eram pedras lisas de rio? Porque passou aqui, como se tivesse vaselina. Tã! Pelo buraquinho aqui, pela brecha aqui. E atingiu a testa de Golias. Se fosse uma pedra áspera, talvez tivesse ficado enganchada no capacete. Mas era uma pedra lisa. De rio, meu filho. Deslizou aqui, Deslizou aqui. Por essa abertura que tinha no capacete de Golias. E a pedra ficou encravada na testa do gigante. E o gigante caiu. E o gigante tombou. E Davi cortou a cabeça de Golias com a própria espada do gigante. E depois, em Nob, nessa cidade aqui onde agora está o exército assírio, ele recebe das mãos do sacerdote Abimeleque a espada de Golias. Talvez você diga aí, a gente já vai partindo aqui para a conclusão. Eu vou sair daqui como Davi, meu filho. Rapaz, hoje, eu sou Davi, menino. É Davi. Não faça isso não. Sabe por quê? Porque você vai se frustrar. O texto lá, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, não conta essa história para exaltar Davi, não. Você sabe qual é o problema com isso? É que muita gente escuta uma história dessa e diz assim, eu vou ser igual a Davi, aí não consegue ser, aí se frustra, fica deprimido, se mata. Ou então já sai dizendo assim, eu nunca vou ser desse jeito. Isso foi com Davi. Não, comigo, não, então eu vou desistir logo da vida, porque eu nunca vou ser um Davi. Não vai mesmo. E Davi não tinha força não. Se você tiver, assim, a perspicácia de ler esse texto lá no primeiro livro de Samuel, você vai ver que Davi não diz assim, eu sou mais eu, você vem com espada, com lança, mas eu sou mais eu. Davi não diz isso não. Davi diz assim, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, agora eu vou contra ti, é em nome do Senhor dos Exércitos. Davi está dizendo assim, quem é grande não sou eu não, quem pode não sou eu não, é o Senhor. Quem teve força suficiente para que a pedra ficasse encravada na testa de Golias, não foi Davi, que ele não tinha essa força não. Foi Deus. Quem direcionou a pedrada foi Deus. Quem fez com que ele acertasse o alvo foi Deus. Quem fez com que a pedra deslizasse por aquela brecha e cravasse na testa de Golias foi Deus. Por que eu lembrei dessa história? Porque o exército assírio está agora na cidade onde Davi, como eu já disse, Davi recebe a espada de Golias, Nob, e Isaías está comparando o exército assírio como um cedro do Líbano, tão poderoso, tão forte, tão grande, tão resistente quanto Davi era, aliás, quanto Golias era quando enfrentou Davi. Mas do mesmo jeito que Golias caiu, do mesmo jeito o exército assírio iria tombar.
O que o texto está dizendo é isso. É que esse exército poderoso, ele iria tombar. Ao invés de destruir Jerusalém, como eles estavam pensando que iriam fazê-lo, eles é que seriam destruídos. Do mesmo jeito que Golias achava que podia derrotar Davi e, consequentemente, o povo de Israel, ele é que foi derrotado. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós somos tão pequenos quanto Davi. Nós somos tão fracos quanto o povo de Judá. Nós somos tão despreparados quanto o povo de Jerusalém. Nós somos tão vacilantes quanto Pedro era, que uma hora se apresentava como forte e numa outra hora negava Jesus Cristo. Nós somos tão pecadores quanto o apóstolo Paulo se confessava ser, dizendo: dos pecadores eu sou o principal. Mas apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa pequena força, apesar da nossa quase insignificância, apesar de não termos um poder que talvez o seu inimigo tenha, nós temos do nosso lado o Senhor dos Exércitos. O que o texto está dizendo é: não importa o tamanho do seu inimigo, não importa o tamanho da sua guerra, não importa o tamanho da sua dificuldade, creia no Senhor, e o Senhor vai fazer tombar diante de você o seu inimigo. O que o texto está dizendo é: nós temos o Senhor, e quem tem o Senhor tem a maioria. Você pode ser um só contra uma multidão. Se essa multidão não conhece a Deus, mas você conhece o Senhor dos Exércitos, você é maioria. Porque aquele que é poderoso, aquele que é absolutamente tremendo, aquele a quem pertence todo o conhecimento, aquele que tem o poder de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, aquele que no início de todas as coisas, diz ali quando a terra era sem forma e vazia, e quando havia apenas escuridão sobre a face do abismo, diz: haja luz, e houve luz. Aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes. Tem gente que não crê nisso. Vá se converter quem não crê nesse negócio. Porque a Bíblia diz: multiplicou 5 pães e 2 peixes, e alimentou mais de 5.000 pessoas. Porque eram apenas 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e sobraram ainda 12 cestos cheios. Quem não crê na Bíblia, problema de quem não crê. Eu creio. Eu creio que é a palavra de Deus. Eu creio no que ela diz. Eu creio. Feito um cabra que tinha lá no Ceará, que chegaram para ele e disseram assim: rapaz, tu acredita nessa história de, por exemplo, quando a Bíblia diz que uma baleia, um peixe, sei lá, um monstro marinho, engoliu um homem, rapaz, tu acredita nisso? Ele disse: eu acredito. Ele disse: se a Bíblia dissesse que o homem tinha engolido a baleia, eu acreditava? Quanto mais a baleia engoliu um homem? Se eu acredito, e eu acredito na literalidade da Escritura, eu acredito que ela diz o que está dizendo, eu acredito que ela está afirmando o que está afirmando, e ela diz que o meu Deus é poderoso, que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele não conhece derrota, que Ele pode todas as coisas, que Ele pode multiplicar pães e peixes, Ele pode abrir o mar vermelho para o povo de Israel passar a pé enxuto como fez, Ele pode mandar
maná para o deserto para alimentar o seu povo, Ele pode conduzir o seu povo numa hora difícil, Ele pode trazer essa orientação, Ele pode perdoar pecado, Ele pode curar doenças que a medicina não consegue curar, Ele pode multiplicar recursos que ninguém consegue multiplicar, Ele pode todas as coisas e Ele é o nosso Deus. É por isso que você precisa sair daqui crendo que não importa o tamanho do seu inimigo, Deus é maior. Deus é maior. E enquanto Deus for Deus, não se ouvirá na história a respeito de uma derrota do seu nome diante de qualquer inimigo. E se você tem confiança nisso, se você é um crente, se você crer nessa verdade, então fique seguro, porque o Senhor dos Exércitos é contigo. E Ele será contigo por onde quer que você andar. Eu estava evangelizando numa certa ocasião, em Fortaleza, no início da minha conversão. Bem no início. E eu evangelizava em antros de perdição. Lugares de muita prostituição, de muita bandidagem. E evangelizava nesses lugares. Mas desde cedo, o meu coração queimava pelo ministério pastoral. E eu dizia para o pastor da minha igreja: pai, eu vou ser pastor. E ele disse: João, eu vou falar um negócio para tu. Pai, tu nunca vai ser pastor. Eu disse: pois só lamento o senhor pensar assim, porque eu vou ser pastor. Tem toda uma história que eu não vou contar, nem dá tempo para isso, mas o que eu quero dizer é: pai, eu vou ser pastor. E quanto mais eu buscava Deus, quanto mais eu orava, quanto mais eu jejuava, quanto mais eu consagrava a minha vida ao Senhor, o Senhor trazia essa convicção ao meu coração. Eu disse: rapaz, eu vou ser pastor. Eu vou ser pastor, rapaz. Vou ser pastor, vou pregar a palavra de Deus. Eu quero é pregar o evangelho. E aí, como disse Manu aqui, e eu disse: eu já vou começar a ficar empregado desde já. Eu vou para a rua, vou pregar. Manu que disse que o crente é empregado, né? Desde cedo. Aí eu disse: puxa, eu tenho emprego. Quem dizia para mim, que falava assim: rapaz, tu está desempregado? Eu disse: eu mesmo não. E o que é que tu faz? Oxe, eu prego na praça todo dia. O meu trabalho é esse, estou pregando. E eu saía para tudo quanto era lugar. E ia muito para esses antros. E um dia eu estava evangelizando umas mulheres prostitutas, e essas mulheres começaram a se converter. Eu disse: sai daí, sai da prostituição, venha para cá, tem um lugar para você ir. Aí fazia contato com um, com o outro. Rapaz, tu recebe uma mulher assim, que está saindo do cara, rapaz, traga para cá, tu mandava para lá. Aí apareceu o cafetão. O cafetão apareceu. Você que está tirando as mulheres daqui? Eu disse: eu mesmo não, quem está tirando é Deus. Ele disse: mas quem é que está pregando aqui? Aí sou eu. E por causa da sua pregação, as mulheres estão deixando o negócio delas. Isso está me prejudicando. Eu disse: aí já é o problema seu. Arruma outro negócio, porque o seu vai falir. Ele disse: pois eu vou fazer o seguinte, vou lhe dar uma chance. Você vai embora agora, não vai acontecer nada com você, é a chance que eu estou lhe dando. E nunca mais pise aqui. Para falar de Bíblia, de Jesus, de Deus, nunca mais. Fechado? Eu disse: não, fechado não. Eu não posso prometer isso não, porque eu vou voltar na semana que vem de novo. Ele disse: deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando sério. Eu disse: e eu também. Ele disse: se você aparecer aqui na próxima semana, você morre. Eu disse: pronto. Agora está difícil, sabe por quê? Porque eu já morri. Aí o homem arregalou os olhos assim para mim: como é? Eu já morri. O senhor vai matar quem já morreu? Eu estava dizendo que eu já tinha morrido para o mundo. Eu já morri. Aí eu disse: ah tá. Aí ele disse: ah tá. Pois vai morrer de novo. Se você já morreu, ressuscitou, sei lá o que foi que aconteceu contigo, vai morrer de novo. Vou lhe matar de novo. Eu disse: pois está certo.
Na outra semana, eu apareci lá para evangelizar, e o cabra apareceu lá e disse: você lembra do que eu lhe prometi semana passada? Eu disse: lembro, sim, senhor. Ele disse: pois eu estou aqui para cumprir. Eu disse: o senhor lembra do que eu lhe prometi a semana passada? Ele disse: lembro. Eu disse: pois eu estou aqui para cumprir. Eu estou aqui para evangelizar, para pregar. Ele sacou uma arma e disse: ou você sai daqui ou eu lhe mato. Eu disse: atire bem aqui, ó. Atire aqui, ó, bem aqui. Você não vai atirar não, você não vai me matar não. Você sabe por que você não vai me matar? Porque eu vou ser pastor. Agora, para eu ser pastor, eu tenho que ir para o seminário. Como é que eu vou morrer antes de ir? Então eu não posso morrer. Se eu não posso morrer, Deus é comigo. Bem aqui, bora, atire aqui. Aí ele começou a se tremer. Eu disse: oxe, então um cabra frouxo, tu não está preparado nem para matar, rapaz? Aí eu comecei a evangelizar o cafetão. Quando eu comecei a evangelizar o cafetão pediu para ouvir mais. Aí eu disse: oxe, então vamos sentar, bora conversar. Nós sentamos, conversamos, eu comecei a evangelizar, ele se converteu. Quando ele se converteu, acabou o negócio da prostituição, porque o dono do negócio tinha se convertido. E eu disse para o pessoal, para onde eu estava mandando as mulheres convertidas, eu disse: agora está mais fácil, porque o dono do negócio se converteu. Agora a porteira está aberta, a gente entra lá e faz a festa. Por que eu disse: atire bem aqui? Eu queria morrer? Eu não queria não. Porque eu estava dizendo para ele o seguinte: ó, o Senhor anda comigo. E como se diz, isso não é da Bíblia não, isso é um ditado popular, mas eu gosto desse ditado, minha mãe dizia muito. Lá no Ceará, ela disse: quem anda com Deus não tem medo de assombração. Se você anda com o Senhor, você não tem o que temer. Se você está com Deus, não temas. O Senhor é contigo. Era esse recado que eu queria dar, mas eu quero fazer um convite. O convite que eu quero fazer é: não sei se existe alguém aqui, pode ser que exista, não sei. Alguém no nosso meio aqui, que ainda não teve a oportunidade de tomar uma decisão por Cristo. Dizer assim: rapaz, eu quero entregar minha vida a esse Jesus aí. Oxe, eu quero isso aí, para a minha vida. Tem alguém que nessa noite está dizendo isso aí no seu coração? Se tiver, eu quero orar por você. São 2 convites que eu quero fazer. 2 não, 3, fazer 3 convites. Mas o primeiro é esse. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus Cristo, dizendo assim: ó, rapaz, ore por mim aí que eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante sua mão aí que eu quero orar por você. Tem? Se tiver, ou levanta a mão ou venha para cá, que eu quero orar por você aqui. Pode vir. Pode chegar aqui, mano. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Não importa se você é membro de igreja, frequenta a igreja, mas você está dizendo assim, do jeito que ele está dizendo aqui, ó, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Se tem alguém que quer tomar essa decisão, sai do seu lugar, venha para cá, eu quero orar por você aqui. Eu disse que eu tinha 3 convites. O segundo é o seguinte: alguém que já tomou uma decisão dessa um dia na vida, mas essa decisão se perdeu no tempo. E você hoje está distante de Deus, está longe do Senhor. Está longe da casa do seu pai. Mas você quer tomar a decisão de voltar para Deus. De voltar para o Senhor. Tem alguém que quer fazer isso? Nessa noite dizer: pô, eu estou longe, estou distante, estou afastado. Mas eu quero voltar para o Senhor hoje. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje aqui? Se tiver, quero orar por você. Vem para cá, cara. Quero orar por você aqui. Pode vir, pode sair daí e venha para cá. Pode vir, pode vir. Pode vir para cá. Suba aqui, se junte a nós aqui, que eu quero orar por vocês aí. Pode vir para cá. Pode vir, pode vir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém que quer fazer isso? Ou entregar sua vida a Jesus Cristo, ou está afastado, está longe, diz assim: eu quero voltar hoje. Se tiver, ainda dá tempo. Venha para cá, que eu quero orar por você. Terceiro convite que eu quero fazer. Você é crente, está firme, não está afastado, nada. Mas
existe uma guerra na sua vida. Um inimigo, pode não ser uma pessoa, não estou falando inimigo, não tem que necessariamente ser uma pessoa, não. Um inimigo de carne e osso, não. O inimigo pode ser uma situação, pode ser uma prática pecaminosa, enfim. Mas existe um inimigo forte, tão forte quanto os assírios, tão forte como o cedro do Líbano, tão forte como Golias, e que lhe afronta de dia e de noite. E você quer agora, hoje, entregar esse inimigo, seja o que for ou quem for, mas você quer entregar nas mãos do Senhor. Você quer colocar nas mãos de Deus, dizendo assim: Senhor, daqui para frente não é mais comigo, daqui para frente é contigo. Porque eu já tentei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, não tem dado resultado. Eu me rendo, vou esperar no Senhor. Quero entregar esse inimigo nas tuas mãos, seja o que for. Se tem alguém numa situação assim, hoje à noite aqui, sai do seu lugar, venha para cá, eu quero orar por você. Pode sair, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode sair do seu lugar, pode vir para cá. Eu quero orar por você. Nós vamos orar por esses que estão entregando a vida ao Senhor e eu vou orar por vocês também, que tem um inimigo aí que lhe atormenta, lhe afronta dia e noite. Mas esse bicho vai cair hoje. Eu creio, em nome de Jesus eu creio. Então pode vir para cá. Se tem mais alguém aí, pode sair do seu lugar. Pode vir para cá. Pode vir. Nós vamos orar aqui. Pode vir, pode vir. Ainda dá tempo, pode vir. Pode sair aí do seu lugar, venha para cá, nós vamos orar. Pode vir. Vamos orar? Vamos ficar todos de pé, porque aí, na sequência, nós já seremos despedidos aí com a bênção. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero colocar em primeiro lugar estes queridos que estão aqui à frente, tomando uma decisão pelo Senhor, de entregar as vidas ao Senhor, ou de voltar para o Senhor, tomar o caminho de volta, estavam distantes, afastados, enfim, mas que o Senhor esteja agora, ó Deus, escrevendo esses nomes no livro da vida, que nesse momento eles tenham a convicção e a certeza no coração de que os seus pecados são perdoados, que o sangue de Jesus seja derramado nessas vidas, lavando-as, purificando-as, restaurando-as, justificando-as, ó Deus, renovando-as para o louvor da Tua glória. Abençoa estes irmãos aqui, que eles sejam agora, ó Deus, guardados pelo Senhor. Que os Teus anjos estejam acampados ao redor da vida deles. Livra-os das armadilhas do inferno, livra-os, ó Deus, das propostas de Satanás, livra-os, ó Deus, de toda perdição, livra-os, ó Deus, da queda, livra-os, ó Deus, de toda maldição, porque agora, tomando essa decisão pelo Senhor, nós cremos que essa maldição fica na cruz. Que o Senhor conceda a cada um deles essa certeza e eles sejam, de hora em diante, para o louvor da Tua glória. Nós te oramos assim no nome de Jesus, o Senhor, e pedimos também a Tua bênção sobre estes que estão aqui na frente. Estes irmãos, estas irmãs, que estão enfrentando uma guerra. Tem gente aqui com um problema muito difícil, muito sério, não sabe como resolver isso não. Não tem recurso para resolver, não consegue resolver, não tem habilidade para resolver, a sua humanidade é frágil demais diante desse poderoso inimigo. Para esses que estão aqui, esse inimigo que se levanta contra eles, ó Deus,
é exatamente como Golias, quando se levanta contra o povo de Israel, quando se levanta para enfrentar Davi. É exatamente como o exército assírio, que se levanta para tomar Jerusalém, que se levanta para invadir Jerusalém, para destruir Jerusalém, e ao contrário disso, os assírios é que foram destruídos. Para esses irmãos aqui, esses inimigos é como um cedro do Líbano, alto, poderoso, resistente. A magnitude nesse inimigo, a grandeza nesse inimigo, há muita força nesse inimigo. Mas assim como o Senhor disse por boca do teu profeta, que ainda que os assírios fossem como os cedros do Líbano, eles cairiam pela força do Senhor, pelo poder da tua mão. Da mesma forma como Davi disse, e foram as palavras do Senhor na boca de Davi, dizendo para Golias: tu vens contra mim com lança, com escudo, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ó Deus, da mesma forma, nós cremos que o Senhor agora está capacitando, não estes irmãos, mas o Senhor está capacitando situações, os anjos do Senhor, aqueles que estarão empenhados em guardar as vidas que estão aqui. E estes irmãos, nós cremos nisso, serão mais do que vitoriosos, não por causa deles, mas por causa de Cristo Jesus, o Senhor. E em nome de Jesus, esses inimigos nós colocamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós falamos agora como Davi: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, nós agora depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, aquele que tem nas mãos todo o poder, aquele que tem todo o discernimento, aquele que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, aquele que conhece todas as estrelas pelo nome, aquele que é absolutamente grande, aquele que é maior do que a própria condição de se medir alguma coisa, aquele que extrapola isso, aquele que é transcendente, aquele que está para além do nosso entendimento. É uma grandeza tão grande que nós não podemos compreender, racionalizar essa grandeza. Esse Deus é com estes queridos aqui, e é no nome desse Deus, e é estribado nesse Deus, que o teu povo marcha agora contra os seus inimigos. O teu povo sai daqui confiante, ó Deus, na força, no poder desse Deus majestoso, desse Deus grandioso, desse Deus todo-poderoso. E nós ouviremos aqui testemunhos dos teus feitos, para o teu louvor e para a tua glória. E agora, igreja de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto de glória e de luz e te dê a paz. Assim, pois, te abençoe, te proteja e te guarde o misericordioso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe, tenham todos uma excelente semana, em nome de Jesus.